Olá, eu me chamo Melina e na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre as propriedades do som. Vocês sabiam que o som tem propriedades? Vocês sabem o que é isso? Eu vou fazer uma comparação com a água. A água, ela tem características que são próprias da água. Por exemplo, a água, ela não tem cor. Então, a água ela é incolor. A água não tem cheiro. Então, ela é inodora, que a gente diz. E a água não tem sabor. Ela é insípida. Então, a água ela tem essas três características que mostram, que vão dizer que a água é a água como ela é. O som também. O som tem 4 características que vão dizer sobre ele: timbre, altura, intensidade e duração. E hoje nós vamos aprender sobre uma dessas características, uma dessas propriedades. A propriedade que nós vamos ver hoje se chama altura. E o que seria altura? A altura é quando o som tá alto, tá baixo. Aumenta esse som, abaixa esse som. Será que é isso? Na verdade, a propriedade de altura, ela vai dizer quando o som ele é agudo ou quando ele é grave. Então, o som ele pode ser agudo ou ele pode ser grave. E aí, se você parar um pouquinho para ouvir os sons que tem ao seu redor, você vai perceber que nós vamos ouvir tanto sons agudos, fininhos e sons graves, grossos, certo? E uma segunda observação é que se a gente comparar um som com o outro, a gente vai poder dizer que um som é mais agudo ou mais grave que o outro, certo? Então, se eu pudesse, por exemplo, ilustrar aqui normalmente as vozes femininas, elas são mais agudas, são mais fininhas. As vozes das meninas geralmente são mais fininhas. Tanto é que quando a gente imita uma menina, a gente fina a voz. E normalmente as vozes dos meninos, dos homens, são mais graves, são mais grossas, não é? O som do passarinho normalmente é um som mais fininho. Tem o canto do passarinho que geralmente é fininho. Já o som de um urso, de um leão, é um som mais grave, mais grosso. E aí, dentro dos instrumentos, também tem essa diferença. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que no próprio violão, o violão ele tem 6 cordas, certo? E nessas 6 cordas, tem cordas que são mais agudas, mais fininhas, o som é mais fininho, mais agudo. E tem corda que o som é mais grave. E eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, essa corda aqui, a primeira corda aqui embaixo, ela é mais... Eu não vou dizer o que ela é mais não, vou mostrar logo. E essa última aqui, a sexta corda. Então, qual dessas duas cordas é mais aguda? A primeira ou a segunda? A primeira é mais aguda. O som, a gente diz que ele é mais fininho, né? É a forma de falar. A gente usa o termo fininho e grosso, mas na verdade o termo certo de se falar é agudo e grave. Então, a primeira corda é mais aguda e a última corda é mais grave. E aí todos os instrumentos
de melodia, normalmente vão ter notas mais agudas e notas mais graves. E se a gente fosse comparar um instrumento com outro? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um violão. Vamos escutar o som do violão, das cordas soltas do violão? Agora eu vou tocar um outro instrumento, um instrumento menor. Vocês vão ouvir o som e depois a gente vai pensar um pouquinho. Esse aqui é o ukulele. E aí, se a gente fosse comparar o som do violão com o som do ukulele, qual é o som mais grave e qual é o som mais agudo? Qual é o instrumento mais grave e qual é o instrumento mais agudo? O instrumento, o violão, o som ele é mais grave. E o som do ukulele, as cordas soltas, é mais agudo. Se a gente fosse comparar sons do nosso corpo, por exemplo, um som do peito, batendo no peito, e um som estalando, qual é o mais grave e qual é o mais agudo? O que vocês acham? O som do peito é grave em relação ao som do estalar de dedo, que é mais agudo. Então, normalmente, quando a gente compara um som com o outro, a gente tem como dizer que um é mais agudo e o outro é mais grave. Na nossa atividade de hoje, eu gostaria que você pesquisasse 3 sons agudos e 3 sons graves. Vocês vão pesquisar ou pensar nesses sons e anotar no caderno de vocês. Então é isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!